Fala pessoal, tudo bem? Então, estou aqui no Blender hoje para mostrar como que eu criei essa parede aqui com os revestimentos aleatórios aqui. Me surgiu essa demanda de fazer uma parede de ladrilho hidráulico com 5 tipos de variações. Coloquei aqui ao lado, ó, os tipos aqui. Então tem o cinza, o diagonal, o todo laranja, a setinha de quina e uma seta no meio. Então como é que funciona aqui, ó? A gente tem esses 4 tipos aqui, onde a gente pode escolher quanto que a gente quer de cada um. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar tudo no tipo 1, vai ficar tudo cinza. Então não aparece mais nenhum do outro tipo. Só que aqui eu posso falar assim, eu quero metade cinza. A outra metade tá do último tipo, né? No caso do tipo 5, que é essa seta, que não aparece aqui. Porque aqui, vamos dizer, aí a metade que sobrou, então já metade é do tipo 1. Então a metade da metade, ou seja, 25% do que sobrou, eu quero colocar o tipo 2, que seria o diagonal. Aí 12,5%, que seria a metade da metade da metade, né? 12,5% do total, eu quero colocar do outro tipo e aqui do outro tipo também. Então a gente consegue dividir dessa forma. Bom, e além disso, dessa variação toda, a gente consegue aumentar também aqui o número de linhas, né? Então, ó, a gente pode aumentar e diminuir aqui a quantidade que a gente quer de linhas e colunas. Vou deixar 7 aqui. E também, né, as colunas. Então, uma coluna, como a gente pode deixar também aqui as 26 colunas que estavam no exemplo. Você setou aqui como você quer, mas não gostou do jeito que ficou, aí você pode dar umas variadas aqui e mudando aqui as variações, ver se alguma te agrada. Então, basicamente, é assim que ela funciona. Bom, pessoal, então essa aqui é a malha que eu tive que desenvolver aqui para conseguir chegar no resultado que vocês viram aí, né, da parede. Então, como que eu dividi aqui, né? Esse primeiro bloco é o bloco de inputs, né, que são as entradas, né? Aqui no final é o output, que é a saída, é o que realmente vai para a viewport. Então, de acordo com essas entradas, acontecendo tudo que está acontecendo aqui dentro, que no caso é a ferramenta que eu criei, no final ela vai me dar essa forma aqui, né? Então agora para a gente falar separadamente de cada uma dessas etapas. Bom, então voltando aqui, vamos dar um zoom aqui então. Então os inputs aqui basicamente é o que vocês viram aqui da lateral, não tem muito segredo. Então vamos entender como é que funciona agora. Deixa eu apagar essas linhas aqui para ficar um pouquinho menos de coisa aqui para a gente poder ver melhor. Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Então a gente tem aqui, ó, o parâmetro de linhas e colunas, né? Esse parâmetro de linha e coluna, o que vai acontecer? Está saindo duas perninhas aqui das linhas. Uma perninha vem para um multiplicador de valor e a outra perninha ela vem aqui numa adição, né? Numa soma de valores. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o número de colunas, aqui no caso são 7, 7 vezes 0,2, né? Ela tem 1,40 m de altura e ela vai ter, então a gente está colocando 7 aqui, ela chega aqui, soma mais um valor aqui de 1. Então ela chega aqui em vértices de 8. Por que são 8? Se a gente contar aqui a gente tem uma peça aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente pensar em número de fiadas, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, o software entende que a gente tem que falar para ele o número de vértices e não o número de linhas. Só que a gente quer contar o número de linhas e não o número de vértices. Então, para isso, a gente faz essa adição de 1 aqui no valor total, porque aí consegue, o software entende e a gente sabe também o que a gente quer. 7 linhas vezes 0,2 vai dar 1,40 vezes x. Então, esse é o nosso tamanho de x. E o tamanho de y vai ser a quantidade de colunas, que no nosso caso aqui são 26, vezes 0,2. O número de y, então, colunas vezes 0,2, que nossas colunas então, são 26 colunas, né? Então vai dar 5,20 metros mais ou menos de comprimento.
E a mesma coisa no critério das colunas aqui. Então a gente desce, soma mais um. Então a gente está falando que tem 26 colunas aqui, mas na realidade o que a gente precisa é de 27 vértices, né? Então também aqui a gente já traduz, certo? Então esse aqui seria o módulo do grid, é bem simples, tá? Agora vamos para os próximos. Ah, pessoal, e eu acabei não falando, né? Basicamente, para você adicionar esses nós aqui, como é que funciona? Você vem aqui, aperta Shift A. Normalmente eu venho aqui na busca, né? E aí aqui se escreve Math, de matemática. Dentro desse nó de matemática, se a gente clicar aqui onde é escrito Add, a gente vai ver que tem vários tipos de multiplicação de operações matemáticas, né? Eu confesso que eu não sei o que são 90% desses itens aqui, que eu ainda não estudei muito ainda sobre eles, mas basicamente os simples, os mais simples são esses aqui, né? Então, basicamente, você colocou o nó, escolhe, multiplicação, está aqui multiplicação. E no adição, a mesma coisa, você pode duplicar ele aqui com Shift D, vir aqui, opa, vir aqui e adicionar e mudar para o adição, e aí você consegue ter exatamente os nós que eu usei aqui. E o grid também, mesma coisa. Shift A, dá um S para procurar e escreve grid. E ele já vai te dar o gridzinho aqui. Beleza? Então, basicamente, é assim que funciona para colocar esses nozinhos aqui. Bom, maravilha. Agora, vamos falar aqui dessa coluna 2 aqui que eu falei para vocês. Essa coluna 2, ela é o seguinte. Ela, como eu falei anteriormente, ela não é necessária, tá? Para fazer. Tanto é que se eu apertar a letra M aqui, eu consigo mutar o nó. Tá vendo aqui assim, ó? Então eu aperto o M, ele finge que essa linha está indo direto lá pro final. Então você vê que mesmo eu deixando ela ativa ou inativa, o nosso modelo lá em cima ele não muda, né? Então esse set position aqui, ele não é necessário, mas ele foi muito útil para mim durante o processo para ver se não tinha sobreposições de pedras, porque estava acontecendo muito isso. Eu estava fazendo, no processo de criação, eu estava criando, estava desenvolvendo e toda hora as peças ficavam sobrepostas umas às outras. E eu não queria isso, porque ia dar glitchzinho, né? Quando duas faces sobrepõem, e eu não queria isso. Então eu usei esse set positions justamente para conseguir deslocar um pouquinho elas assim, ó. Deixa eu deslocar elas um pouquinho assim, ó. Por exemplo, eu fazia um pouquinho assim em X, em Z e um pouquinho assim em X. E aí dessa forma, em 5 tipos que a gente tem aqui, eu conseguia analisar para ver se estava ou não sobrepondo. Então foi muito útil e aí no final eu acabei deixando porque eu achei que até ajudou a organizar aqui as linhas ficarem um pouco mais retas. Tá? Então basicamente é isso, esse set position aqui não está acontecendo nada aqui e para adicionar ele é a mesma coisa. Shift A para dar o buscar aqui, aperta a letra S, procura aqui set position, então é esse mesmo carinha aqui. Tá certo? Então esse aqui é a etapa 2 que a gente aí fez isso aqui. Então do que saiu o grid, a gente joga esse grid completo para todas elas. Então todas elas estão recebendo o mesmo grid. Então é como se a gente estivesse com 5 grids, um sobre o outro, tá? Basicamente é isso. Bom, pessoal, agora vai começar a vir a parte mais complexa. É... Complexa entre aspas, assim, porque também não foram muitos nós que eu usei, tá? Mas toda essa parte aqui, então, é o filtro acontecendo para que tudo aquilo que a gente programou aqui funcione, né? Todas essas linhas aqui, para que elas funcionem da melhor maneira possível, acontece de acordo com esse grid aqui. Então, essa é a parte 3. Então, basicamente, o que eu usei aqui? Eu nomeei aqui quantidade de cinza, a máscara cinza. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, mas basicamente eu usei esses 3 nodes aqui. Um valor randômico, valor randômico aqui no tipo boolean, e aí ele tem aqui a probabilidade que eu quero que aconteça. Então é meio que você divide quantos por cento, teoricamente, quantos por cento que você quer de cada uma das peças, né? Então aqui um valor randômico,
Uma operação booleana aqui também, que é na parte de matemática aqui, ó, Shift A, S, procura aqui, ó, Boolean Math aqui, ó. Dentro desse Boolean Math, a gente vai ter o AND, né, OR ou NOT. Basicamente, a gente tem esses três tipos aqui. Eu dei uma estudada por cima assim e eu percebi que o NOT a gente usa para inverter. Então, por exemplo, se a gente está aqui, ó, eu ligo esse NOT, esse value aqui em NOT, então aqui eu ponho, por exemplo, 30. Eu ponho 30 aqui de probabilidade e aqui eu jogo, e aí vamos dizer que eu tenho esse valor aqui para cá. O que está acontecendo aqui? Com esse handle value aqui em 30, aqui eu tenho uma perninha dele foi para o NOT e uma perninha dele foi para o AND aqui, o que vai acontecer? Aí vamos dizer que aqui a gente pegou o valor, usou o NOT e veio para cá. Então o que está acontecendo aqui? Basicamente, bom, vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui 100 unidades, tá? De alguma coisa. E que a gente quer 30% dessas unidades que fique de algum... vamos supor que a gente quer pintar de azul e amarelo, tá? Então vamos colocar que o azul vai ser aqui e aqui vai ser o amarelo. Então qual que é o nosso objetivo? Do 100, a gente quer que 30 seja azul e o resto seja amarelo, ou seja, 70. Né? Que aí 30 com 70 dá 100. Então, isso aqui que a gente está fazendo faz exatamente isso. Então, a gente está falando assim, ó, do 100 que eu tenho, 30% eu quero que seja azul. Então, beleza. Ele vai selecionar para mim 30 dessa 100 e vai levar nessa linha aqui para cá. Então, aqui, se você ligar isso aqui em algum lugar, já vai vir com o número 30. Tá? Então, já entende aqui o número 30. Só que para cá, ele está vindo o quê? Ele está vindo os mesmos 30, certo? Esse trecho aqui está vindo o mesmo 30 que a gente está colocando aqui, porque é a mesma saída. Ó. Então, sai 30 e 30. É a mesma coisa aqui. Tá, os dois estão saindo 30. É como se fosse isso aqui. Ó. Se a gente segurar o Shift e passar o mouse com o botão direito, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui acho que fica até mais claro. Os mesmos o mesmo 30 que está saindo aqui, que está vindo para cá, também está vindo para cá. Só que aqui eu quero 70, eu não quero 30. Então a gente vai usar essa operação booleana aqui com o NOT. Por quê? O que o NOT faz? O NOT fala, você tem 100, né? Você tem 100. Você mandou 30, então você tem 100. Você mandou 30 para mim, NOT, ele entende que é o oposto. Então ele vai meio que inverter, ele vai inverter o valor que está entrando. Então se está entrando 30 e era 100, ele entende o 70 e aí aqui então ele manda o 70 para cá, tá? A lógica que eu entendi aqui desses nodes aqui, certo? Iniciando aqui então, eu começo com uma operação booleana e a probabilidade aqui, que no caso nosso era uma barrinha, né? Essa barrinha aqui, o que eu fiz? Vamos seguir ela aqui, ó. Eu liguei esse ponto de probabilidade, ó, ela desce, vira aqui e vem para cá no tipo 1. Por quê? Porque aí eu consigo modificar esse tipo 1 aqui na lateral, tá? Então eu consigo falar quantos por cento que eu quero do tipo 1 na minha parede. E aí eu fiz isso com todos, né? Todo, tipo 1, 2, 3 e 4. Então se a gente olhar aqui, todos os que chegam aqui, ó, se a gente olhar, todos eles são um valor randômico aqui, booleano, tá bom? Então basicamente é assim. Então como é que funciona? Logo aqui no começo, o que eu fiz aqui é exatamente o que a gente acabou de falar. O que eu estou falando até agora para o nosso modelo? Que eu quero 50% das peças do tipo 1 e os outros 50% não sei ainda. Eu quero deixar livre esses outros 50%. Tá? Aí beleza, então essa máscara eu chamei de máscara cinza. Por quê? Porque eu notei que esse valor da máscara ela não é acumulativa. Porque na minha cabeça, o que estava acontecendo? Vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Eu estava imaginando fazer essa conta, né? Então assim, a gente tem um todo aqui. A gente tem um todo aqui. Aí desse todo, logo no primeiro nó, vou colocar um nozinho aqui. No primeiro nó, eu já falei para ele que eu quero separar. Então aqui eu quero que aqui seja
o tipo 1 e aqui x, certo? Então, o primeiro nó vai fazer isso. Na minha cabeça, o que eu estava entendendo? Que ele ia me deixar só o x aqui, esse cara aqui ia ficar esquecido, né? Então, eu estava achando que o primeiro nó ele ia fazer o quê? Ele ia pegar, deixar o x aqui, e aí aqui, no segundo nó, eu ia colocar tipo 2 e y. E aí ia ligar aqui. No terceiro nó, eu ia ter o pedacinho aqui, aí eu vou separar assim para ficar mais fácil. Eu ia ter, por exemplo, o tipo 3 aqui e z, né? E aí aqui no quarto nó, eu ia ter o tipo 4 e alfa, sei lá. E o alfa, na verdade, alfa não, né? Já seria o tipo 5, vamos dizer assim. Então, basicamente, eu imaginei que a gente poderia fazer dessa forma o pensamento lógico de trás disso aqui, né? Onde uma vez que eu separo o meu valor geral, eu não precisaria mais informar ele para o sistema, porque eu já separei. Então, assim, eu tenho 50, 50 reservou, vamos trabalhar só nos outros 50. Desses 50, 25 eu reservo, vamos trabalhar só nos 25, e assim ir dividindo. Só que eu não sei porquê, não sei também se eu errei alguma coisa ou não, mas o software não funciona assim. Então, para cada tipo, eu tinha também que somar a máscara negativa do anterior. Ou seja, então aqui eu tenho o tipo 1 e aqui eu tenho o x. Eu estou trabalhando com... Aí esse x virou o tipo 2 um pouco e o y um pouco. Só que o que acontecia? Esse restante sobrepunha com 1. Então eu tinha que mandar essa máscara aqui do 1 para cá também. Então vamos dizer assim, seria 1 menos, vamos só falar assim para ficar um pouco mais simples. Eu tive que toda hora ficar fazendo isso para que o programa entendesse que não era para sobrepor o tipo 2 com o tipo 1. E aí quando eu tinha aqui, por exemplo, tipo Z, desculpa, o tipo 3 e o Z. O 3 ele também acabava aparecendo no 2 e também acaba aparecendo no 1. Então, eu falei, poxa, por que está acontecendo isso? Daí eu acabei entendendo que eu tinha que vir sempre somando esses valores. Então, sempre essa barrinha aqui, o programa tinha que entender que sempre tinha que ter essas informações aqui para que não sobrepusesse as peças. Tá? Eu não sei se deu para entender muito bem o que eu quis dizer, mas, bom, aqui é só a teoria, tá? Demorei muito para entender isso aqui, para conseguir concluir isso. Agora, pensando agora, parece meio óbvio, mas nossa, como eu demorei para conseguir resolver isso. Bom, mas vamos lá. Saiu aqui o cinza. O cinza foi para lá para falar quanto que vai ser de cinza, então tá vindo para cá. O oposto disso, usando o NOT, vai ser a máscara cinza. Então essa máscara cinza, eu fiz ela descendo aqui, ó, que ela vai ligando em todas as máscaras que eu tenho de cada tipo, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, quantidade do diagonal, que seria o tipo 2. No diagonal, também, a probabilidade está ligada aqui no tipo 2, aqui na barrinha. Então, conforme a gente mexe aqui, vai mudando lá. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Então, a probabilidade do diagonal, ele vem para cá e soma com esse nozinho aqui, que é a máscara do cinza. Então, a máscara do cinza está vindo para cá também. Então, o que eu estou falando aqui? Então aqui está vindo menos 50, aqui eu pus 25. Então ele entende que aqui, essa soma aqui, esse AND aqui, ele está falando assim, ó, você separa já os menos 50 que já estava separado, e agora você põe só 25. E aqui a gente tem menos 25, por exemplo, né, que seria o valor daqui. E aí aqui manda para o próximo. Então aqui vai vir para cá, ó, o que não é diagonal, né? Aqui, ó, então, ó, quantidade de diagonal e o que não é diagonal. Então, esse não diagonal, ele vem para cá. Aqui vai pegar a quantidade do laranja, mesma coisa. O critério sempre vai ser o mesmo a partir de agora. O que vai acontecer é que quanto mais tipos você tem, mais máscaras dos anteriores você precisa colocar, tá bom? Então as máscaras são essas aqui, ó. Então, ó, não é diagonal, e não é cinza, tá vendo? Eu até coloquei aqui, ó, um negativo gray, né, do cinza. Então, por quê? Tá vindo aqui, então aqui, esse cara aqui já pega as informações que não são diagonal, esse cara aqui pega as informações que não são cinza, e esse cara aqui me fala quanto eu quero do que sobrou de laranja. Então aqui eu falo, do laranja eu quero
tudo, por exemplo, tudo, ou nada, ou metade, enfim, você vai organizar aqui de acordo com o tipo 3. E aí esse valor você também tô somando ele aqui com diagonal, vem para cá e vai para lá. Aí aqui, o que não é laranja, né, vai vir para cá, e aí cria mais uma máscara. Então a gente está falando aqui da máscara, ó. Aqui a gente já tem a máscara do cinza, a gente já tem a máscara do diagonal, e agora a gente cria a máscara do laranja. Então as três máscaras eu estou descendo elas aqui, ó. Uma linha aqui de máscara, uma linha aqui de máscara e uma linha aqui de máscara. Então basicamente, veio para cá, então aqui, ó, aí aqui até já coloquei aqui, ó, não é cinza e também não é laranja, porque eu já estou pegando os valores do cinza e também peguei os valores do laranja. Somei esses dois valores também e já juntei com o diagonal. Então esse cara aqui, ó, da seta reta, que no caso é o tipo 4, tipo 3, não, tipo 4, ele já sabe, só de ele estar unido aqui já não mais é cinza, também não é laranja e também não é diagonal, sobrou um pouco. E aí desse pouco eu falo qual a probabilidade que eu quero desse pouco, que é esse cara aqui, e ele vai me dar a seta reta aqui, que por sua vez vai ligar aqui nas meshes, que eu já explico também esse lado aqui. Que vai vir para cá, e aí dessa seta reta aqui, a gente vai tirar também um não é seta reta, que é o oposto dela. Então assim, tudo que não for seta reta, agora vai ser o tipo 5. Só que como ele é o último tipo, eu não preciso colocar ele aqui. Porque assim, já entende o quê? Você já filtrou o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Então, como que ele entende aqui? O que não for tipo 4 é o 5, entendeu? É basicamente isso, é dessa forma que ele está lendo esse sistema. Então aqui, ó, seta reta, o que não for seta reta, então ó, é o inverso do que está saindo para cá. E aí vem as máscaras, a máscara do cinza, a máscara do cinza e com laranja, então aqui está vindo a do cinza, aqui vem a do laranja, e aqui vem cinza e laranja, aqui eu só dupliquei, né? Mas aqui viria a do cinza, a do laranja e a do diagonal, tá? Então aqui, na verdade, esse cara aqui é cinza, laranja e o diagonal. Aqui também ficou muito grande, mas bom, enfim, seria essa que seria o desenvolvimento aqui dos filtros. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Bom, beleza. Agora eu vou dar uma limpada aqui. Tá com muita coisa. Vamos falar agora desse outro número 2 aqui, ó, que são os Mesh to Points. Então, basicamente aqui é para a gente fazer o quê? A gente tem a entrada aqui de Mesh e a entrada de seleção. A entrada de seleção é justamente para selecionar quais pontos que a gente quer dentro dessa nossa estrutura. A mesh aqui, o que está vindo aqui basicamente é o grid, né? Então ó, a linha do grid aqui verde, sai a linha verde do grid, ela sobe, ela posiciona aqui a geometria, mas como eu falei, esse node aqui pode ser mudo, que não acontece nada, e ele manda para cá nesse mesh to points. Nesse mesh to points, a gente tem algumas opções ó, de escolher como que a gente quer posicionar as meshes nos pontos. E aí, nesse nosso caso aqui do grid, eu estou colocando nas faces. Porque se eu colocar, por exemplo, nas vértices, olha o que vai acontecer. Vai bagunçar tudo lá. Deixa eu tirar, vou tirar todo mundo aqui e deixar só o tipo 1. Que aqui não vai ficar muito cheio, né? Não deu muito certo o exemplo. Bom, aqui eu acho que deu pra ver, ó. Tá vendo? Agora, desse jeito aqui, deixa eu sair aqui da câmera. Ó, desse jeito aqui, o que acontece? Em vértice, ele entende que cada um desse aqui ó, é uma vértice, porque o nosso grid tem 20 centímetros de largura. Então aqui tem as vértices. E ele está colocando o nosso objeto, né, no caso o cinza, que é o nosso tipo 1, em cada vértice. E não é o que a gente quer na face. Quando a gente põe na face, o nosso cinza aqui, ele entende que ele tem que pôr na face. Então, esse Mesh to Points no face tem que existir, né? E aí também, e aí como todo esse filtro que a gente fez, as saídas deles vêm justamente no Selection, que é justamente ele que vai falar pra gente qual é pelo Selection aqui, ó, como a gente acabou de ver, certo? Então, esse cara é o cara que faz essa organização.
Aqui embaixo, no 4, ele é a mesma coisa, né? As entradas dos grupos. Então eu liguei aqui só para não ficar muita linha passando aqui pela trama. Então do tipo 1 ao tipo 5 são os tipos aqui. Que se por acaso a gente, por exemplo, desligar eles aqui, ó, vou arrancar alguns aqui, ó. Tá vendo? E deixa eu aumentar aqui. A gente consegue fica vazio, tá vendo? Porque é basicamente isso. Por exemplo, o cinza tá preenchendo esse espaço aqui. Se eu vim aqui e colocar o diagonal, ele vai preencher lá, ó. Se eu somar tudo aqui como diagonal, ele vai preencher todo o espaço que sobrou em diagonal, tá? Então é assim que funciona esses dois aqui. E aqui na quinta parte, então a gente tem agora as instâncias, né, em cada ponto. Então até agora a gente identificou onde a gente queria cada um dos nossos pontos, né, e filtrou também qual é o local onde cada um, como vai ser a distribuição desses pontos nessa nossa malha. E aí aqui agora é a hora de colocar os pontos realmente falar qual é o objeto que a gente quer dentro desses pontos. Então aqui basicamente ele está instanciando aqui, colocando as instâncias dos objetos nos pontos, né? Então ele pede a entrada de pontos. Deixa eu dar uma apagada aqui para melhorar aqui a explicação. Então ele pede uma entrada de pontos aqui, que a gente já colocou, a entrada do próprio objeto, né, que é esse cara aqui, que eu já estou trazendo pelo nosso Geometry Nodes aqui, as informações do objeto. Então a gente fala que a instância é esse objeto. E aí aqui a gente já pode rotacionar e escalar. Então, por exemplo, aqui está rotacionado 90 graus, porque a parede, ela tá, se eu zerar aqui, a minha família do bloquinho, ela tá feita, ela tá com os pontos 000, né? Então a gente precisa colocar aqui 90 para ele entender que esse cara tem que ficar a 90 graus em relação ao chão, tá bom? Então em todos tem que fazer isso, ó. Aqui também é a mesma coisa, ó. Então a gente pode virar cada um deles individualmente, ó. Certo? Então aqui, opa, 90. Então aqui a gente conseguiu fazer isso. Então cada um desses aqui recebe o seu material. Deixa eu dar uma apagada aqui em tudo. Então ele recebe a sua geometria, na verdade, e todas elas, ele já dá a informação que todas elas têm que ficar rotacionadas 90 graus, beleza? Então todo mundo, então aqui ele vai nos dar a instância. Então cada node desse vai gerar uma instância e a gente vai unir todas elas aqui, tá? Então aqui a gente une todas elas e elas formam essa parede inteira. Só que essa parede inteira ainda não tava completa. Por quê? Porque eu ainda queria que rotacionasse. Porque se não rotacionasse, ia ficar assim, ó. Vou ligar aqui. Ó, tá vendo? Não interessa como eu mexer aqui, sempre as peças iam ficar estáticas, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? Então, assim, não tem movimentação entre as peças. Elas ficam sempre na mesma relação do eixo. Então, assim, só está aleatória, mas ainda não está rodando. E a ideia não era essa. A ideia é que a gente tem, por exemplo, a peça com a setinha, né? A setinha que está aqui em cima. No momento 1, eu quero ela assim. No momento 2, eu quero ela assim, com a seta para cá. No momento 3, quero a seta para baixo. E no momento 4, eu quero a seta para direita. Então, basicamente, eu quero que ela aconteça isso de forma aleatória também. Então, para acontecer isso, eu fiz esse node aqui. Então, agora aqui é o que? É o de rotate instâncias. Então, ele vai rotacionar as instâncias conforme a minha demanda aqui. Ó. Vou ligar aqui de novo, agora já começa a variar. Então, o que acontece? Somei todas as instâncias aqui e jogo para cá as instâncias. Ele vai falar assim, você quer rotacionar o quê? Aí aqui eu falo um valor aleatório, no caso aqui está 25%, né? Eu posso aumentar. Então, se eu colocar 100% aqui, basicamente todas as instâncias vão estar rotacionadas 90 graus. Então, não vai ter nenhuma do primeiro tipo. Então, que a gente não quer também, a gente quer um pouquinho de cada tipo.
Então, eu coloquei 25% aqui, ele vai rotacionar 90 graus no eixo X, eu poderia também rotacionar no eixo Y, poderia rotacionar no eixo Z, enfim. Mas no caso aqui é só no X que a gente quer. Rotacionou no eixo X. Ah, isso aqui também é muito importante, ó, esse local space. Tem que deixar ativo, porque senão, o que vai acontecer? Ele vai rotacionar as peças, ó, da probabilidade, ó, se eu aumentar a probabilidade, ele rotaciona a parede inteira, e se eu diminuindo, ele rotaciona menos, tá? Então, se a gente deixar esse local space ativado, vai estar rotacionando a peça no próprio eixo da peça, da instância, tá? E não da parede inteira, tá? Então isso é importantíssimo a gente deixar ligado esse cara aqui. Então, a primeira rotação vai ser em 90 graus, com uma probabilidade de 25%, que isso é também a moda da casa, você pode pôr o que você quiser. Rotacionou 25, ainda vão sobrar, vão ter mais aí. O restante eu quero rotacionar a 180 graus, mantendo aqui o local space e o mesmo 25%. E a última, 270 graus, que aí a gente tem então o tipo 1, que é o original, né, como eu falei, que é o que vem aqui. Todas essas aqui que chegam aqui, já chegam no tipo 1. Essa aqui gera o tipo 2, essa gera o tipo 3 e essa gera o tipo 4. A soma de tudo isso aqui me dá o final, que é do jeito que vocês viram aí na viewport. Tá certo? Bom, então é aqui, todas elas juntas me geram o efeito da viewport aqui que vocês estão vendo. Então, gente, basicamente esse foi o processo todo criativo aqui dessa parede. Eu achei que ela vai me ajudar muito para muita coisa, inclusive um bônus aí também que eu acabei percebendo que foi por acaso, mas que foi muito bom, é o seguinte. Eu vou simular aqui, ó, tudo na cor laranja, ó, tudo na cor laranja. E olha que legal que fica a parede, porque ela não fica repetitiva também, porque ora a parte escura está aqui, ora a parte clara está para cá. Ah, tá vendo? Aqui estava claro aqui, agora está claro aqui. Aí nesse aqui já está o claro aqui, nesse aqui já está o claro aqui. Então, a própria textura em quadrantes de 90 graus, distribuída pela geometria, ela fica muito mais bonita do que se a gente pegar só a textura, aplicar em um elemento e colocar lá, ó. Se a gente simular, eu vou simular aqui, ó, sem as rotações. Olha lá, ó como fica uma parede feia, sem movimentação nenhuma. Então acabou que isso, até para uma futura, sei lá, vou fazer um piso depois, alguma coisa do tipo, eu posso pegar uma estampa de um porcelanato, colocar, só de aplicar ele rotacionado assim 90 graus, já vai ajudar muito. É claro que para isso não precisava ter todo esse filtro que a gente fez aqui, né? Mas também, se a gente pegar alguns porcelanatos que tem vários tipos de estampas, né? Se for quadrado também, é só mexer um pouquinho aqui nos grids que a gente consegue fazer. Tá? Então, essa que era a dica aí, que era o intuito do vídeo de hoje. Bom, então, pessoal, é isso aí. Por hoje o vídeo é esse. Isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.